Amados, Deus colocou o meu coração, nos nossos corações, nós pastores dessa igreja, e para a gente executar esta campanha, um propósito de oração intenso. Tudo que a gente coloca como propósito, eu vejo que Deus, Ele dá uma atenção especial. Nós melhoramos, nós agimos, nós fazemos, nós aperfeiçoamos, e Deus vem com a sua glória, selando com milagres, como o Senhor fez na campanha passada aqui, com os 12 dias em que nós ministramos. Milagres, liberações e muitas coisas aconteceram. Mas a igreja do Senhor, ela só pode caminhar se for através da oração. Não existe outro meio. Se existe uma linguagem para com Deus, se existe um tipo de língua de comunicação, um desses é a oração. Entende que às vezes eu trouxe uma palavra aqui compartilhando uma vez a respeito da variedade de línguas, não dos dons espirituais, mas da variedade de línguas naturais em países, em nações diferentes, e até mesmo os países que dialetos, muitos dialetos são falados. Quer dizer que pessoas não compreendem, não entendem, por mais que a gente esteja no mesmo ambiente, por mais que a gente permaneça no mesmo lugar, se eu e você não compreendemos o dialeto, a fala, a pronúncia que está sendo feita, a gente fica perdido, e a gente fica sem direção, porque a gente está num ambiente sem compreender, sem comunicação. Quer dizer, a gente sofre com isso. Algumas pessoas que já tiveram experiência de viajar para outros países e ter essa dificuldade com a língua daquela nação, ver como é difícil você se comunicar e ir para tal lugar, e você se perder, e você não compreender, até mesmo para você ir num restaurante, poder comer, fazer alguma coisa, você fica dependente, você fica quem? Você fica à deriva na situação, sem saber o que fazer muitas vezes, e aí você recorre àquilo que é o mais fácil, aquilo que você conhece. Por exemplo, se você recorrer a um lanche, um McDonald's no mundo inteiro, vai ser mais fácil você comprar do que você entrar num restaurante, olhar no menu lá e começar a escolher o que é que de verdade você quer. Isso por questão de língua, de interpretação, de entender, de comunicação. Assim, no mundo espiritual também existe a língua oficial. Como eu disse, que uma das é a oração, e que outra comunicação através da oração, que é fundamental e que é a primeira, chama-se fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, se não houver fé, não adianta alguém orar, falar com Deus se não crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem comunicação. Quer dizer, uma das línguas, dos dialetos espirituais, podemos assim dizer, para que a gente possa entender o mundo espiritual, é através da oração. Só que infelizmente nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade em praticar coisas simples. Coisas simples. Às vezes nós não praticamos porque achamos que são simples, e por ser simples, desvalorizamos essas coisas. Perceba que quando a pessoa serve ao diabo, ela frequenta uma religião, que o diabo fala para ela o seguinte: você vai ter que fazer isso, tu vai ter que entrar na cachoeira, vai ter que pegar um bode, tu vai ter que ir no cemitério, você vai ter que ir não sei aonde. Aquela pessoa que serve ao diabo, ela vai fazer coisas absurdas. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, e aí quando a gente compreende que a oração é um simples fato de comunicação com Deus, a gente meio que despreza, porque às vezes nós vamos para a igreja para ouvir uma coisa extraordinária. Às vezes nós encontramos um povo que quer ver coisas extraordinárias, e isso é recorrente em vários ministérios, e daqueles que estão mais cheios, são igrejas onde pessoas oferecem coisas absurdas, que não são de Deus, e que não é para o homem, mas para atrair o povo, como atrativo às pessoas. Olha, Deus me revelou que nós temos que ir plantar a bananeira e ficar 20 minutos com a cabeça para baixo. Isso é forte, hein, pastor? Isso aí é de Deus, hein? Isso é tremendo. Quer dizer, é uma coisa mais maluca. As pessoas começam a achar que aquilo ali
é uma novidade, é algo muito profundo que o pastor teve, uma visão, uma revelação ou uma direção que seja. Quer dizer, as pessoas começam a olhar para aquilo como algo muito espiritual. Só que na verdade a Bíblia, ela é muito simples. E por ela ser muito simples, nós deixamos aquilo que é simples. Tá bom, deixa, vai, hoje estou meio ocupado, acordei atrasado. Orar para quê? Deixa assim, obrigado, Deus abençoe esse dia. Quer dizer, a nossa oração em nome de Jesus, amém, está abençoado. É mais fácil. Por quê? Porque a gente não precisou ir no cemitério, a gente não precisou plantar bananeira, a gente não precisou carregar cruz, a gente não precisou ir na encruzilhada, a gente não precisou fazer isso. Quer dizer, então, é pela graça que sois salvos, então deixa. Aí a gente vai deixando e a nossa vida espiritual vai morrendo, ela vai mortificando, porque a nossa linguagem da fé, ela se manifesta através da oração, do relacionamento com Deus. Em Tessalonicenses diz, em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. O que é isso? É não parar de orar, simplesmente assim, não pare de orar. Ore 24 horas por dia. Pastor, mas é possível eu orar 24 horas? Sim, a oração 24 horas não é você ficar de joelhos, o simples fato 24 horas, é você estar em espírito sensível à voz de Deus 24 horas. Tudo que você está fazendo, você vai se consultando. Isto é para a glória de Deus. Isso foi Deus quem me conduziu. Isso foi Deus quem me dirigiu. Isso foi Deus quem me mostrou. Isso é Deus que está falando para fazer. Mas não, nós vamos fazendo coisas em que nós deduzimos, coisas em que nós planejamos, projetos em que nós colocamos, falando, se eu fizer isso aqui, quer dizer, pelo trabalho que eu estou tendo vai ter sucesso. E às vezes Deus, pela simplicidade, libera o milagre, que aquilo com tanto sacrifício ainda você não conseguiu. Quer dizer, com Deus, o povo saiu do deserto e não precisou nem construir uma ponte para passar o Mar Vermelho. Com Deus ele abre o mar e faz você passar para o outro lado. É simples assim. Com Deus ele diz marche e atravessa o mar. Comigo e você, a gente vai querer criar uma estratégia para chegar do outro lado. E aí a gente vai ficar 40 anos procurando chegar do outro lado e não vai chegar. Porque não é a nossa estratégia que vai nos levar no sucesso. É a direção de Deus que vai abrir portas. É a direção de Deus que vai abrir mares. É a direção de Deus que vai liberar milagres. É a bênção de Deus que vai nos enriquecer. É a promessa de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Quer dizer, pastor, eu conheci alguém que enriqueceu. Pode ter certeza, se não foi a bênção de Deus, vai acrescentar dores. Olha a corrupção no Brasil. Pessoas que enriqueceram, mas não com a bênção de Deus. Por isso estão sendo presas. Por isso as famílias estão se dissipando, se destruindo. Olha pessoas que hoje estão vivendo assim regaladamente, gastando, porque estão roubando, porque estão enganando, tirando, quer dizer, estão ganhando, estão enriquecendo. Mas fazendo o quê? Com a bênção de Deus? Se não tem bênção de Deus, acrescentará dores. Isso não é maldição lançada pelo pastor, isso é Bíblia. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Quer dizer, se a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, significa que a bênção de Deus, aquela que enriquece, acrescenta dores. Há pessoas que estão enriquecendo como Abraão e Ló, sem bênção, sem promessa, por simples estratégia, marketing, conhecimento, relacionamento, mas não foi Deus quem disse. Quando a ficha de Abraão caiu, que eles estavam enriquecendo, só que os pastores de Ló e de Abraão começaram a entrar em contenda, começaram a brigar. Tem muita gente assim em sociedade, pessoas, está indo tudo certo, depois, irmão, começou a ganhar muito, aí que esquece mesmo, aí não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a obra, não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada. O negócio dele o trabalho virou senhor dele. Às vezes nós, quando temos alguma coisa que compramos ou adquirimos alguma coisa nova, nós temos que cuidar do celular, né? Ai, cuidado, peraí. Tudo aquilo que Deus te der, não é para você servir isso, é para Ele servir você. Tem gente que comprou um celular, o celular virou senhor. Cuidado, peraí. Não,
celular serve para ele te servir, não é para você servir ele. O carro não serve para você servir o carro, é para o carro te servir. A tua casa não é para você servir ela, é para ela te servir. Perceba que os bens de Deus, eles são chamados de servos, para servir nós. A sua cama é para te servir, é para te abençoar, não é para você ter ela um ídolo, uma idolatria. E aí nós começamos a inverter isso, mas por quê? Porque perdemos a coisa simples, a comunicação com Deus. Deixamos de orar. O servir a Deus, vir para a igreja virou já uma coisa automática. Muitas fases na minha vida acontece se despertar. Muitas vezes, não foi poucas não. Que eu, 30, 20, 40, 100 anos de ministério, vou viver na hora, daqui a pouco, pum, vem um despertar e Deus fala, peraí, tu está no automático. Tu não está indo para a igreja mais entendendo que você vai ouvir a voz de Deus. Você está indo porque você já é o pastor da igreja, é a obrigação de você ir. Para com isso, você está indo para ouvir minha voz. Você está indo para falar comigo, escute a minha voz, fale comigo, deixa eu conduzir você. Você é ovelha, você precisa ouvir minha voz. E aí eu falo, Senhor, me perdoa. E aí Deus fala, ora mais, busca mais, clama mais, jejua mais, leia mais a Bíblia. E eu falo, Senhor, me perdoa, mas aí eu vou justificar, não, mas eu estou lendo, prego todos os dias, eu faço programações todos os dias, eu publico mensagens e palavras todos os dias, eu vou no Facebook, no Instagram, palavra. O Senhor diz amém, mas escute, e o tempo de comunhão e oração comigo? Qual o tempo que você ouve a minha voz? Qual o tempo que você escuta eu falar? Qual o tempo que você faz para a minha glória? E aí Deus começa a nos dar a direção e dizer, olha filho, escute uma coisa, tudo bem, você está fazendo coisa, mas você precisa entender, o próprio Jesus que era perfeito subia monte para orar, o próprio Jesus que era santo se separava para consagrar, o próprio Jesus que não pecava, que não errava, que era o Emanuel, o Deus conosco, ele subia para buscar a presença e a direção do Pai. Por que é que você pensa que não precisa? Às vezes nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa, achando porque não tem necessidade. Eu já estou indo, eu já fui na igreja ontem, eu já fui na campanha, eu já fiz isso no culto passado. Quer dizer, não tem necessidade. Aí o diabo vai nos roubando, vai nos enganando, e nós vamos sendo cauterizados pelo sistema e pela metodologia e pela maneira que estamos fazendo. Estamos se sentindo satisfeitos com isso, mas não, nesta campanha o Senhor está dizendo, chegou o tempo de eu e você nos colocar de joelho por esta causa. Chegou o tempo de eu e você entender que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós perdemos a ousadia de acreditar que a nossa oração abre porta, que a nossa oração cura doente, que a nossa oração liberta o cativo, que a nossa oração restaura o contrito, que a nossa oração transforma a nossa casa, que a nossa oração liberta o embriagado, o doente, o viciado, que a nossa oração ainda age no mundo espiritual, e que demônios vão cair por terra, e que portas do inferno vão ser fechadas, e que as portas dos céus vão ser escancaradas sobre a igreja do Senhor. A Bíblia nos dá muita ênfase dos homens de Deus que viveram muito sucesso na Bíblia, que venceram, que conquistaram, os que permaneceram. Nós temos que olhar para os diferenciais que eles possuíam. Peraí, vamos começar no primeiro e no principal e no primaz, no mais importante personagem bíblico. O nome dele é Jesus Cristo. O que ele fez? Vida de oração, relacionamento com o Pai. O que ele fez mais? Alguém com um coração cheio de gratidão ao Pai, alguém que fazia o que era a vontade do Pai. Há momentos que Jesus estava com seus discípulos pregando, fazendo a obra, e Jesus também tinha fome, porque Jesus era iguaizinho os discípulos, ser humano fisicamente. E Jesus, mesmo com fome, conduzido pelo Espírito, Deus fala para ele, vai para Samaria, porque tem uma mulher que vai parar lá no poço e você vai ministrar a vida dela. Os discípulos estavam com Jesus, Jesus falou assim, eu vou lá para Samaria agora. Os discípulos falaram assim, você pode ir, mas eu vou lá para o rodízio agora que a gente está com fome, chegou a hora de a gente comer. E Jesus falou, mas
Bíblia não fala, mas eu fico imaginando. Depois a gente come. Vamos fazer a obra de Deus agora, porque agora é a hora. Vai chegar um dia que não vai dar mais tempo de a gente fazer isso. Depois a gente vai comer, fica tranquilo. E se Jesus fala que depois a gente vai comer, mas pode ter certeza que Ele vai preparar um grande banquete para nós. Mas os discípulos falaram: Jesus, pode ir indo lá, que a gente vai aqui. E Jesus foi sozinho para Samaria. O samaritano não se dava com os judeus. Imagina, eles já sabiam que iria para Samaria. Os samaritanos não se davam com os judeus. Podia pegar Jesus, bater nele, arrebentar ele lá. Mas Jesus, ele foi fazer a obra. Jesus ministra uma samaritana, aquela mulher que foi pegar água, nem água levou do poço, mas levou a água da fonte da água viva. Às vezes nós estamos vindo pegar água no poço, insistindo em pegar no poço, mas Jesus está dizendo hoje: tu vai pegar a água da fonte da água viva para a sua casa. Tu vai levar a água que vai limpar a tua casa, que vai lavar a tua família, que vai restaurar o seu casamento, que vai transformar a sua história. Você vai abandonar o cântaro, vai levar, porque essa água você não vai levar numa tigela, essa água você não vai levar na bacia, essa água você não vai levar no galão, essa água você vai levar dentro de você, através da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquela mulher samaritana largou tudo, largou o vaso, largou a cumbuca, largou o que tinha na mão dela, a garrafa, e foi embora, porque ela disse: agora sim, eu estou entendendo que esse verdadeiramente és profeta em Israel. Escute uma coisa, o Senhor está dizendo: se prepara. Talvez você veio hoje aqui com algumas coisas para dizer: eu vou carregar isso. Disse: não, tu vai levar na sua vida a glória de Deus, tu vai levar na sua história a marca, o testemunho, porque as pessoas que viram a humilhação e a prova que você tem passado, eles vão ver sobre a sua vida a glória de Deus, porque Ele é que vai fazer isso. E a Bíblia diz que com aquela mulher indo embora, antes de ela ir embora, chega-se os discípulos com a marmita debaixo do braço. Jesus, primeiro assustado, porque Jesus estava sozinho com uma mulher, ministrando a mulher samaritana. Já vieram escandalizados, porque assim ficam os religiosos. Jesus estava meio que no olhar dizendo: eu não falei para vocês virem comigo que eu ia fazer a obra? Ele disse: Jesus, fique tranquilo, eu trouxe a comida para você. Jesus diz: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Se vocês estão na carne, eu estou no Espírito, depois eu como, mas agora é a hora de ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dEle. Perceba que a percepção de Jesus foi: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Será que eu e você estamos sensíveis ao ponto de ouvir a voz de Deus em momentos que não é para a gente agir na carne, precisamos agir no Espírito? Jesus, sendo o personagem perfeito, o homem de Deus, se tirava para consagrar. Jesus, sendo o Filho de Deus, toda hora dizia: Pai, graças te dou. Jesus, ele é humilde. Jesus, ele é grato. Jesus é alguém de oração. Jesus, ele é fiel. E ele não precisava nada disso. Graças te dou porque sempre me ouviste. O tempo todo Jesus manifesta sinais que os apoiam no seu ministério ser bem sucedido. Pastor, mas ele fazendo tudo isso, ele sofreu? Aí é que está. Muito. Foi para a cruz, passou pelo Getsemane, foi humilhado, foi rejeitado, mas no final foi exaltado acima de todo nome. Eu falei de Jesus, mas agora vamos falar de Daniel. Daniel, um homem de consagração intensa, não comia o que os outros comiam. É churrasco, é isso? Pode ficar à vontade. Nós aqui vamos comer legumes. Nós vamos se deleitar com os manjares de vocês. Não. A gente está sensível à voz de Deus. Por quê? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel entrava no seu quarto, ajoelhava e clamava a Deus. E Mateus diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto, porque Deus que te ouve em secreto te responderá, diz o Senhor. Daniel sabia o Deus ele que servia. Mas espera aí, pelo posicionamento dele de oração, ele não passou por lutas, pastor? Muitas. Daniel foi para a cova dos leões. Daniel foi criar um decreto para ele não adorar a Deus.
Fizeram de tudo contra Daniel, não só uma vez, várias vezes. Mas Daniel permanece firme. Em Daniel capítulo 10, lá na frente, Daniel agora tira a consagração de 21 dias de jejum e oração. Por quê, pastor? Porque ele sabia que ele precisava estar em oração, intensidade, em comunhão com Deus. Porque ele não era qualquer um, ele era alguém que era e falava a linguagem do céu. E a linguagem do céu é a fé através da oração. Mas como é que anda a igreja na terra, pastor? Não sei, sem oração, sem fé. Mas não acreditamos mais no milagre. Não acreditamos mais que Deus faz o extraordinário. Não acreditamos mais que Deus ressuscita. Não acreditamos mais que Deus cura, arranca a doença. Nós não acreditamos que Deus tira caroço, que Deus tira AIDS, tira câncer, tira problema no sangue, arranca a depressão, angústia, maldição. Não acreditamos. Por quê? Porque nos falta oração. Quanto mais oração, mais poder de Deus. Mas Deus disse: então por esta causa eu me coloco de joelhos, porque eu sei que Deus, Ele quer trazer a comunhão sobre a igreja. Deus quer trazer a sensibilidade sobre nós, porque você vai sair daqui desta campanha entendendo que aquilo que estava sendo impossível para mudar na tua casa, que até mesmo você veio para a igreja, mas dentro de você tem uma dúvida dizendo: isso não vai mudar. O Senhor está dizendo: este pensamento vai mudar, porque a fé de Deus está chegando sobre a igreja, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Deus está lançando fé sobre as nossas vidas. Se prepara, porque a tua oração vai começar a ter poder. Se prepara, porque quando tu ajoelhar, tu vai entender que você não está perdendo o seu tempo, mas você está agradecendo e abençoando o seu dia. E quando você clama, você ora, você profetiza, você libera milagres de Deus sobre a sua história. Você vai entender. Eu preciso resumir porque nós vamos orar. Deixa eu pular aqui para você entender. Vai para mim em Atos 12 comigo, por favor. Atos capítulo 12, Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Atos capítulo 12 diz assim a palavra de Deus: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e os matou à espada. Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, Herodes continua, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-os prendido, os encerrou na prisão, entregando os 4 quaternos de soldados, para o que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele estava só aguardando passar a Páscoa, para depois matar Pedro. Verso 5: Pedro, porém, era guardado na prisão. Preste atenção agora nessa revelação. Mas a igreja fazia o quê? Contínua. Eu vou dizer contínua, você diz oração. Fazia contínua por ele. A quem? A Deus. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com as suas 2 cadeias, quer dizer, com correntes, com algemas, daquele jeito daquela época. Imagina como que era, rústico. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, aleluia, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: chega-te e ata-te as tuas sandálias. E aí ele fez assim.
Disse-lhe mais: lança às suas costas a sua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real, porque estava sendo feito pelo anjo, mas achava que via em alguma visão, um sonho. E quando passaram a primeira, segunda, quarta, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que és o Senhor que enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orava. E batendo a porta no pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, ela não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou a Pedro os que estavam ali em oração, e disse-lhe: está fora disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Quer dizer, você está sonhando, você está viajando, menina, você está maluca. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-se ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Olhem para mim aqui, amados. Quando a gente começa a orar, Deus, para muitas pessoas, para que Pedro saísse daquele lugar, precisava ver um mandado judicial, Herodes dar uma ordem, vida de fora, algum guarda ir lá abrir as portas de fora, e abrindo e avisando os guardas para que saísse até chegar a Pedro, porque é assim que acontece. Quando se vai libertar alguém, vão se abrindo as portas até chegar lá dentro. É desse jeito que faz para libertar alguém. As portas vão sendo abertas até alguém acessar o preso, e agora pode vir, e volta se abrindo. A notícia vem de fora, mas quando a oração da igreja se manifesta, o milagre acontece de forma contrária. O milagre acontece de dentro para fora. A promessa acontece de dentro para fora. Escute, a Bíblia diz que ele estava preso em meio de guardas com as suas cadeias, mas a Bíblia diz que quando eles oravam, um anjo do Senhor entrou e apareceu lá dentro. E quando o anjo chegou, diz que a luz de Deus se manifestou naquela cadeia. Deus está dizendo: há muitas pessoas que estão vivendo algemadas espiritualmente, há muitas pessoas que estão vivendo oprimidas, presas em cadeias espirituais, em vícios, em maldições, financeiro, profissional, emocional, doentes. Mas hoje o Senhor dará ordem ao anjo dele, porque a igreja do Senhor se pôs de joelho, e o Senhor vai mandar o anjo dele, e vai entrar naquele lugar que é trevas. A luz de Deus vai resplandecer, a glória de Deus vai acender aonde era trevas. A luz de Deus vai se manifestar, e quando a luz chega, meu irmão, as cadeias começam a ser rompidas, os grilhões começam a ser quebrados, as algemas começam a ser desfeitas. Deus está dizendo para mim e para você: se prepara, porque o Senhor dará ordem através da oração da igreja. A luz de Deus vai resplandecer na tua casa, a luz de Deus vai resplandecer nas tuas finanças, a luz de Deus vai resplandecer na sua família, no seu esposo, na sua mulher, no seu filho, no seu casamento, no seu ministério, aonde você estiver. O Senhor está dizendo: se prepara, porque aquele que estava se sentindo preso, ele vai ser livre em nome de Jesus. A glória de Deus se manifesta. Quando o anjo toca nele, as algemas caem, e Pedro, olhando aquilo, podia dizer: agora corre depressa. O anjo diz: calma, depressa, mas não saia sem que você ate os seus pés com as sandálias. Irmãos, quem sai como fugitivo não vai colocar sandália. Quem sai como fugitivo não vai colocar capa. O anjo começa a lhe dizer ordem para ele, dizendo: calma.
Você entendeu porque a igreja orou. Você estava desprovido, você estava preso, você estava algemado, você estava em cadeia e em trevas. Primeira coisa que Deus faz é trazer a luz para você começar a enxergar. A outra coisa, Deus quebra as algemas. Agora diz o Senhor: calma, antes de você sair daqui, eu vou calçar os teus pés com a preparação do Evangelho. Eu vou te preparar com a palavra. Eu vou te colocar uma capa de autoridade. Eu vou fazer você ser marcado com a unção que havia se perdido, para que você entenda que o poder da oração traz mudança sobre a sua vida. O poder da oração traz mudança sobre a sua casa. Então Pedro pega, escuta o que o anjo diz, e ele começa a passar pelos soldados e ninguém vê nada. E ele passa pelas portas, as portas são abertas automaticamente. Deus está dizendo: se prepara, porque portas vão ser abertas, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você vai dizer é impossível, o Senhor diz: eu sou Deus do impossível. Eu vou abrir portas, eu vou abrir portas, eu vou abrir portas, eu vou trazer a minha luz e eu vou manifestar a minha glória. O Senhor diz: se prepara, porque você vai testemunhar o extraordinário sobre a tua história. Irmãos, imagina aquilo que está fechado, mas não fechado como uma porta qualquer. Estava fechado com uma porta de cadeia, de segurança máxima. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo: a porta que Ele vai abrir era impossível para qualquer um abrir, porque só Ele pode abrir essa porta. Só Ele pode manifestar a glória e o milagre sobre a sua vida. A porta que é aberta, os milagres que acontecem são tão intensos que Pedro só vai perceber que estava tendo, achando que era um sonho, quando está fora. Depois de todo o milagre ter acontecido, que ele percebe quão grande é o milagre de Deus na vida dele. Ele estava achando que era um sonho, ele estava achando que era uma visão que ele estava tendo. Mas quando o anjo deixa ele se vê livre daquela cadeia, e tudo já tinha acontecido. O Senhor disse: se prepara. Tu vai achar que vai ser um sonho, mas é a verdade de Deus acontecendo na sua vida. Deus está dizendo: se prepara. O sonho de Deus vai se virar verdade. Levanta a sua mão, você que veio para crer aqui. Os sonhos de Deus vão virar verdade sobre a tua história. Quantas vezes nós sonhamos, pensamos e falamos: Senhor, é impossível. Mas depois que havia tudo acontecido, Ele colocou a mão na consciência e disse: meu Deus, não é que Deus é poderoso mesmo? Depois de haver acontecido isso, Ele fez o que? Ele foi correr para testemunhar para a igreja. Deus está dizendo: se prepara. A tua história vai ter testemunho aqui na igreja, para a glória de Jesus Cristo. Deus vai entrar com providência, e você vai contar para a igreja que estava orando por você. Você vai vir contar para a igreja, porque os seus irmãos vão ser edificados através do testemunho, através do sobrenatural que Deus está fazendo. Deus está dizendo: eu estou quebrando cadeias hoje, eu estou quebrando correntes espirituais hoje, pelo poder do nome de Jesus. Abandassura mandarai. Pedro chega na igreja e ele vai compartilhar para os irmãos que estão orando. Irmão, tem irmão que está orando, mas está orando, está duvidando ainda. Pedro batendo na porta, a menina escuta e fala: meu Deus, abre, sou eu. A menina feliz, o sai correndo e volta para a igreja. Vocês não sabem quem tem na porta, é Pedro. Só para de loucura, ele está preso. Mas a igreja estava orando pelo quê, irmãos? A igreja estava orando por quem? A igreja orando. O testemunho chegou tão depressa, o povo está dizendo: eu sei que Deus é poderoso, mas você está meio maluca, menina. Fica tranquila aí. Vamos continuar orando. Eles voltam a abrir. Quando Pedro volta, eles continuam orando. Pedro teve que interromper a oração deles. Eles estavam orando por Pedro. Pedro disse: espera um pouquinho só, deixa eu falar, eu já estou aqui, o milagre já aconteceu. Vocês não precisam orar mais por mim, tem que orar por outra coisa, mas por mim não. Eu já estou aqui. E o povo dizendo: será que é ele mesmo? Acho que o povo estava dizendo: meu Deus, não é possível. O milagre vai ser tão grande que a gente vai dizer: mas Senhor, será que aconteceu?
será que é ele mesmo? Será que é ela mesmo que foi transformada? Mas meu Deus do céu, essa pessoa parecia que não tinha jeito. Esse aqui, minha casa, meu Deus, eu achei que nunca ia se render. Jesus diz: você vai ficar impactado com aquilo que Deus vai fazer na sua casa. Você vai ficar impactado, perplexo com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você entrou aqui para orar, e a igreja, quando põe o joelho no chão, os céus começam a ouvir o seu clamor, e milagres começam a acontecer. Terremotos, ordem de Deus, anjos de Deus vão ser dado ordem para entrar na tua casa, entrar na tua família, para tocar nos teus parentes, para tocar nos teus negócios. Documentos estão parados, currículos, coisas, contratos que você tem clamado, saúde. Deus está dizendo: se prepara, Deus vai responder a nossa oração, Deus vai nos surpreender. O milagre vai ser tão grande que nem mesmo nós vamos dizer: Senhor, será? Mas meu Deus, já aconteceu. O Senhor diz: já, porque eu já ouvi a tua oração e eu sou Deus de resposta. Olha para o seu irmão e diz: se prepara. Quando você menos esperar, o teu milagre vai bater na tua porta. Quando você menos esperar, a promessa vai chegar, a notícia vai chegar, a mensagem vai chegar, o e-mail vai chegar, o telefone vai tocar, a notícia vai chegar, a resposta vai chegar. Se você crê, levante a sua mão, diga: eu creio. Diga: eu creio. É debaixo desta palavra que nós vamos iniciar a oração, que nós vamos nos colocar de joelho. Mas tem que orar, tem que ajoelhar, tem. É isso que vai fazer milagres. A palavra com oração, imagina que é uma mistura de poder. Se receber a palavra, veio fé. Recebeu fé, agora tu vai orar com fé. Meu irmão, quando alguém ora com fé, diz o Senhor: diga apenas uma palavra e o meu criado será sarado. Diga apenas uma palavra e o milagre vai acontecer lá em casa. Agora, ó, o demônio vai sair de lá. O espírito de pombagira, de prostituição, o espírito de vício, de demônio, de guerra, de contenda, vai sair daquela mente cauterizada, vai se render aos pés de Jesus. Rabachanda Kandarai. Eu e você perdemos a ousadia muitas vezes perdemos a fé, perdemos até a comunhão, e a oração ficou pequena, fraca, mirrada, debilitada. Mas nessa noite o Senhor quer ressuscitar a nossa fé, e só para lembrar a tua fé, Ele vai dizer: você mesmo é testemunho de oração, você mesmo um dia não era crente, você mesmo duvidava, mas você está aqui porque Deus alcançou a tua história, Deus alcançou você. Pastor, mas precisa falar alto, precisa, porque o terremoto soma a glória, o nome dele vai ser exaltado sobre a tua